Bom, vamos dar continuidade aqui. Tudo que precisamos nesta sublime organização é fidelidade absoluta ao seu organizador. Ou seja, nós precisamos ser fiéis a Deus, estarmos com a nossa vida alinhada com Deus, para que os propósitos que tenhamos em mente no nosso coração de expor a cada dia e de colocar em prática a cada dia nas atividades da igreja possam ser aprovadas pelo Senhor e nós possamos alcançar para a igreja os objetivos planejados e desejados. Ele diz aqui, seja um sucesso para a vida da igreja, seja um herói no crescimento da igreja. E isso depende do seu relacionamento com Deus. Ele vai trazer aqui também oficiais necessários para a vitalização da igreja que vou administrar. A igreja é uma instituição com personalidade jurídica, na verdade, obrigada a ter transações legais e comerciais. Por isso, uma igreja organizada, ela precisa ter o seu CNPJ, porque ela não é uma pessoa física, ela é jurídica, né? E ela precisa ter as suas representações, né, legais. Precisa ter tudo organizado, para que não haja, né, nenhum motivo para dizer, a igreja, ó, tá vendo? A igreja sonega os impostos, a igreja não faz isso, a igreja não recolhe isso, a igreja, né, não observa isso. Então tudo isso nós precisamos levar em consideração. Precisamos de pessoas que representem bem a igreja na sociedade também. Pessoas que possam, de alguma forma, ajudar na comunidade onde você está inserido com a sua congregação. Precisamos de obreiros que sejam capazes para criar e determinar responsabilidade. Isso parte também do administrador. Na formação dessa diretoria, na formação desse grupo que vai ajudar, né, no caminhar da igreja. Precisamos de obreiros que canalizem poderes espirituais, ajudando o pastor em diversas áreas. É claro que nós só podemos contar com obreiros que tenham vida diante de Deus, vida diante do Senhor. Nós não podemos colocar ninguém apenas para segurar essa pessoa dentro da igreja. Isso é um erro que não pode acontecer. Então, nós precisamos também, além dos dons, observar essas pessoas que podem nos ajudar na condução espiritual da igreja. Escolha obreiros para a sua igreja, evitando a nomeação em plenário. Muitas vezes o pastor recebe um opositor ao seu trabalho, né? Deve-se observar também isso, que você deve fazer uma escolha e não anunciá-la de imediato. Você escolheu, você está observando alguém, começa a investigar a vida dessa pessoa, começa a ver o comportamento, o dia a dia na igreja, em casa, e espera, né? Como diz o texto, não coloqueis precipitadamente a mão sobre ninguém, mas vai examinando, como um namoro, né? Vai conhecendo, vendo as qualidades e principalmente as dificuldades que essa pessoa tenha. Pode se eleger através de uma comissão de indicações, se já existe um ministério na igreja com obreiros competentes. Isso é muito importante, a comissão de indicação, né? Nas nossas igrejas existe essa comissão. Claro, nas igrejas grandes, algumas igrejas pequenas não tem, isso fica mais a cargo do pastor com o seu grupo, o seu corpo diaconal, né? Mas o ministério de indicação é muito importante, porque o ministério de indicação passa o ano todo observando as ovelhas, né? Para no final do ano, geralmente no final do ano, quando é feita a troca de cargos e diretoria, a comissão de indicação trazer os nomes primeiro para o pastor, não vai levar o nome direto para o plenário, mas primeiro para o administrador, aqui nós trouxemos esse nome para que ele olhe, né? E ali ele dê o seu veredito também. Obreiros que representam a igreja jurídica, legal e comercialmente organizada. Pastor-presidente, secretários de atas, né? Secretária, vice-secretária da igreja, tesoureiros,
e vice-tesoureiro. Para cada função é necessário que tenha, por exemplo, a secretária ou o secretário da igreja e o vice. Tesoureiros, o titular e o vice também, como também na questão do pastor. Pastor presidente das nossas organizações, nós chamamos de o vice-moderador ou vice-presidente da igreja, né? Muitas igrejas têm trabalho com ministérios, seguindo a orientação da rede ministerial, que tem uma sólida estrutura com sucesso. Eu posso citar, né, da minha, não posso falar dos outros, mas nós temos o Ministério Diaconal, o Ministério de Música, de homens, de mulheres, adolescentes, crianças, né? Tem o Ministério de Comunicação da igreja, de mídia, né? Temos também o Ministério de Patrimônio, que cuida, né, de todo o patrimônio da igreja, o Ministério de Evangelização, de Intercessão, de Visita, né? Então, uma igreja grande com muitos membros que possam ser colocados em cada um desse ministério, né, você desenvolve dessa maneira. Vitalizar a ação ministerial para uma administração de sucesso. É a arte de saber exatamente o que há por fazer e o melhor e mais econômico meio de fazer. Não importa fazer, mas tem que se pensar em tudo. Primeiro, a eficácia do que vai ser feito, né? Nós não podemos dar tiro no escuro. Vamos fazer para ver o que é que dá. Não, vamos planejar, vamos ver o custo-benefício para que possamos colocar em prática, sim, para que esse investimento, essa atividade traga à igreja, né, algo lucrativo. E o maior lucro que a igreja pode ter em qualquer atividade são vidas, são almas convertidas e salvas para o reino de Deus. Obter com exatidão os fatos concernentes à situação total de todos os fatores envolvidos, a questão da observação, da fiscalização. Conservar e interpretar esses fatos sincera e sistematicamente, né? Usar de tudo aquilo que você tem em recurso para interpretar todos os fatos que venham surgir. Determinar conforme o acertado o que deve ser feito. Não fugir disso, né? Para que não haja brecha, para que não haja um disse-me-disse, mas que aquilo que foi determinado seja feito conforme tudo que ficou ali acertado. Escolher e treinar pessoas competentes para a obtenção de finalidades. Isso nós já vimos também. Criar e manter o entusiasmo. Os membros de cada departamento precisam estar entusiasmados, precisam estar com vontade, né? A verdade é essa, com vontade de trabalhar. Não se escorando, não causando problema, procurando qualquer tipo de confusão, de atrito, de discórdia. Não serve. Serve pessoas que estejam entusiasmadas, felizes com o seu chamado para trabalhar e servir ao Senhor. Prover materiais, equipamentos e ambiente necessário para que tudo seja feito de bom agrado. Gente, outro ponto importante aqui, o pastor deve ser um administrador de sucesso. Essa palavra sucesso, né? O pastor deve ser um homem de Deus, competente, que faça a vontade de Deus, que cumpra os desígnios de Deus e que, como João falou lá no cárcere, né, que ele cresça e que eu diminua. Então, acho que o sucesso tem que ser de Jesus, feito pelo pastor. O pastor tem que trabalhar muito para que o sucesso seja de Cristo. Me perdoe pela colocação, mas é assim que eu entendo. O sucesso pastoral depende muito de ele ter uma equipe competente. Amém. A igreja precisa ter pessoas dispostas a trabalhar e trabalhar muito. O sucesso pastoral depende de supervisão ao trabalho total da igreja. O pastor precisa ter esse controle, ele precisa saber tudo o que acontece em todos os departamentos da igreja. Nada pode ficar oculto. Por isso ele precisa colocar pessoas responsáveis, que ele sabe que não vai ocultar nenhum problema para ele e muito menos para a igreja. O sucesso pastoral aparece quando se aceita de boa vontade sugestão de especialistas em áreas seculares. Daqui a pouco a gente volta no último bloco, tá bom?